Meus irmãos, sem mais perca de tempo, quero chamar meu amigo, meu irmão, que Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo, o privilégio de conhecê-lo enquanto trabalhava ali na Casa da Bíblia. É um jovem, como vocês estão vendo, irmãos, mas é uma mente. É uma mente que Deus tem usado para ensinar. Se eu for dizer o currículo do Breno aqui, irmãos, é até constrangedor para mim. Mas eu quero resumir todo o currículo dele. É um servo de Deus, humilde, muito atencioso, muito carinhoso. E eu tenho a alegria de ter ele conosco aqui. Pode subir, Breno, sobe aqui. O Breno, ele é, me corrija se eu estiver errado, Breno, coordenador do Stadec, confere? E também do Polo da FABAD, é isso? O Stadec é o Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, no Templo Central, Tereza Cristina. E a FABAD é a Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, que é do IBAD, é isso? O Breno é o coordenador dessas duas instituições aqui em Fortaleza. Doutor em teologia já ou está doutorando? Doutor em teologia. E hoje, irmãos, ele vai falar sobre a nossa identidade pentecostal. O que é ser pentecostal? Qual é a prática pentecostal? Qual é a história dos pentecostais? Eu tenho certeza que vai ser uma manhã de grande aprendizado. Ele vai falar também um pouco, eu pedi para ele falar sobre o Stadec, que é o seminário que nós mais indicamos os nossos irmãos a fazerem. Então, Breno, você tem aí 1 hora e 15 para discorrer sobre o assunto, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos e cada um de vocês com um bom dia na paz do Senhor, amém? Que alegria e satisfação nós estarmos na presença do Senhor, logo domingo pela manhã, para juntos nós louvarmos e bendizermos o nome de Jesus e podermos aprender mais da sua santa e gloriosa palavra. Eu, particularmente, me sinto muito alegre e feliz pelo convite e oportunidade de conhecer essa linda igreja. Eu soube agora há pouco que vocês estão aqui há pouco mais de 2 anos, mas estão de parabéns, tem uma estrutura já aqui muito, muito bacana. E louvo a Deus por essa igreja que se reúne nesse lugar, que Deus continue abençoando essa igreja, os pastores, as lideranças e a vida de cada um dos irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui de maneira especial meu abraço ao meu amigo e irmão, professor Alisson, pelo convite, a confiança de estar com vocês nesse evento que também acontece já pela 2ª vez, né, onde nós nos debruçamos em pensar um pouco a respeito mais da nossa identidade teológica, bíblica, e é sempre fundamental, enquanto Igreja de Jesus, pensarmos as bases à luz da palavra de Deus que fundamentam a nossa vida enquanto crentes, enquanto cristãos pentecostais, e vocês já estão de parabéns pela oportunidade de abrir o espaço na agenda da igreja para momentos como esse, em nome de Jesus. E nessa manhã eu tenho a grata alegria e oportunidade de falar a vocês a respeito da nossa identidade pentecostal. E eu me sinto particularmente muito à vontade para falar sobre esse tema, porque eu e minha família, nós nos convertemos ou recebemos a Jesus como Senhor e Salvador quando eu tinha por volta aí de 10 anos de idade, numa igreja Assembleia de Deus, aqui no interior do estado, na cidade de Itapipoca. Não sei se tem alguém de Itapipoca, ou ali das regiões, proximidades, ali na região próxima a Sobral também, mas desde então toda a minha vida e caminhada cristã tem sido nas Assembleias de Deus. Ainda hoje, servindo a Deus na minha igreja local, aqui no centro, na Tereza Cristina, servindo como diácono também na área da educação teológica. Então, todas as minhas experiências pessoais com Deus, toda a minha trajetória na igreja pentecostal ou evangélica foi justamente dentro dessa referência da experiência do Pentecoste, da ação e atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, acompanhando testemunhos de milagres, de ações sobrenaturais, através de casos pessoais também, de uma intervenção divina direta e sobrenatural. Então eu me sinto muito à vontade
de nessa manhã chegar a vocês para falar também a respeito da nossa identidade pentecostal. Eu tenho já por muitos anos me dedicado ao estudo do pentecostalismo a partir de várias outras perspectivas, a perspectiva mais social, histórica, mas nessa manhã, considerando o nosso contexto e a proposta do próprio evento, eu quero trabalhar com vocês uma abordagem mais bíblica, à luz da palavra de Deus, sobre o significado do que nós entendemos por ser pentecostal. E eu quero justamente partir desse ponto, do fato de que a diferença de alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 décadas atrás, de quando nós dizíamos que éramos pentecostais e estava muito claro, ou pelo menos definido na cabeça de quem nos ouviu, o que significava isso, hoje nós já não podemos dizer a mesma coisa. Existem tantas igrejas que se autodenominam como pentecostais, existem tantos movimentos que se entendem e que se afirmam como pentecostais, que hoje dizer que você faz parte de uma igreja pentecostal, ou de que você é pentecostal, já não significa muita coisa. Pelo contrário, isso pode trazer mais confusão, pode trazer mais desentendimento ao ouvido e à mente de quem te escuta, do que esclarecimentos. E mais do que voltarmos simplesmente a uma cartilha doutrinária, mais do que voltarmos à história da formação das nossas denominações, é fundamental e necessário que eu e você, enquanto crentes em Jesus, voltemos à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte de fé e prática para todos nós, e é a partir dela, e é nela, que nós encontramos as bases e os fundamentos para pensarmos acerca da nossa identidade pentecostal. Então, nessa manhã, eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, um dos muitos textos que estaremos lendo nessa manhã, que se encontra justamente nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e aqui farei a leitura com vocês a partir, vou ler, na verdade, o versículo de número 4, depois eu vou dar um salto e vou continuar lendo o texto a partir do versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Leremos primeiramente o versículo de número 4, depois vamos saltar para o versículo de número 42. Amém? Eu peço desde já a oração da igreja pela minha vida. Eu estou com uma crise de sinusite essa semana toda, e ontem nós também tivemos um dia agitado lá na igreja, trabalho na rua, treinamentos, enfim, e a minha voz está um pouquinho embargada, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu leio o primeiro versículo de número 4, depois nós vamos para o versículo de número 42. O texto da palavra do Senhor nosso Deus nos diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora nós vamos dar um salto, vire mais uma página na sua Bíblia, versículo de número 42, que nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos podem dar um amém por essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nessa manhã eu quero falar então a vocês a respeito da nossa identidade pentecostal. Identidade pentecostal. E para iniciarmos a nossa fala, eu quero, num primeiro momento e rapidamente, tecer alguns comentários acerca da importância de conhecermos ou de sabermos sobre a nossa identidade, sobre sabermos da nossa identidade
nesse momento em que nós vivemos, nesse momento em que nós existimos. E no momento posterior eu quero convidar vocês novamente a esse texto da palavra do Senhor, para que juntos nós venhamos esmiuçá-lo, nós venhamos analisá-lo, para buscar identificar alguns aspectos e características que podem nos ajudar a entender a respeito da minha, da sua e da nossa identidade como pentecostais. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu fiz algumas telas, você pode acompanhar aqui, depois fica à vontade de mandar aos irmãos que não puderem anotar ou que quiserem tomar nota depois dessas informações. A primeira coisa que eu gostaria de iniciar e de falar aos irmãos e irmãs é que identidade, a palavra identidade, ela diz respeito a quem nós somos, a nossa história, ao nosso propósito. Quando normalmente a gente pergunta a respeito de uma pessoa, quem ela é, nós estamos atrás de saber a sua identidade. Então, se eventualmente alguém pergunta para mim, quem é você? Eu respondo, eu sou Vitor Breno, eu tenho tantos anos, sou casado, sou de tal família, cresci em tal cidade, acredito em tais coisas, trabalho em tal profissão. E assim, quando você me pergunta e eu declaro isso a você, você tem um pouco ou minimamente condições de conhecer um pouco a respeito da minha identidade. A minha, a sua identidade diz respeito a quem nós somos, a como você se caracteriza enquanto pessoa, diz respeito à sua história, qual é a sua família, de onde você veio, quais são as experiências que lhe formaram ao longo da sua vida e qual é o seu propósito, o que é que você faz, o que é que você realiza, o que é que você cumpre, o que é que você realiza no mundo de uma forma em geral e assim sucessivamente. Quando nós não possuímos clareza a respeito da nossa identidade, nós perdemos a razão e o sentido da nossa vida. Isso vale para a nossa vida psíquica, emocional, mas sobretudo também vale para a nossa vida espiritual. Quantas e quantas pessoas vivem crises de ansiedade, crises de transtornos psíquicos e emocionais, porque justamente elas sofrem um processo de despersonalização, elas perderam a referência a respeito da sua identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós esquecemos da nossa história, quando nós não temos consciência do nosso propósito, nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem sentido, nós ficamos perdidos. E aí nós temos que buscar ajuda profissional de alguém que nos ajude a recuperar a nossa identidade, a entendermos quem nós somos, a nossa história, o nosso objetivo e o nosso propósito. Ora, isso que vale para a vida psíquica, emocional, também serve para a nossa vida espiritual. Nós, enquanto cristãos, temos uma identidade. E mais particularmente nós que fazemos parte de uma igreja pentecostal, temos uma identidade pentecostal. E enquanto nós não tivermos consciência, enquanto nós não tivermos clareza acerca dessa identidade que fala sobre quem nós somos, sobre a nossa história, sobre o nosso propósito, nós vamos viver assim, perdidos. A gente vai viver levado por ventos de doutrina, quaisquer que eles sejam, que chegam à nossa porta, e tudo que a gente lê na internet, tudo que a gente escuta na rádio, tudo que a gente ouve alguém no meio da rua falando, a gente é como uma esponja que vai absorvendo, e a gente vai virando assim um caldeirão de misturas, as mais variadas, porque nós não temos clareza da nossa identidade. Quando nós não sabemos quem somos, quando nós não temos consciência da nossa história e do nosso propósito, qualquer coisa que chega para a gente abraça, a gente se alimenta, a gente escuta. E isso, irmãos, tem sido talvez um dos fatores de mais confusão, de mais deformação da nossa espiritualidade cristã e evangélica. Portanto, é necessário e fundamental, enquanto igreja de Jesus, enquanto crentes em Cristo, que nós passemos por um processo de redescoberta da nossa identidade em tempos de crise identitária. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje, seja no mundo evangélico de uma forma mais ampla, seja no mundo pentecostal de maneira mais particular, uma crise da nossa identidade pentecostal.
eu poderia aqui citar a você muitos e muitos exemplos a respeito de elementos que caracterizam essa crise, mas até por respeito a algumas das igrejas e movimentos, não é muito adequado nós falarmos aqui, por exemplo, sobre nomes, sobre denominações, enfim, mas eu quero aqui rapidamente, só para contextualizar e fazer com que vocês entendam do que eu estou falando, citar, por exemplo, alguns casos. Recentemente, aqui, não muito longe também, eu lembro que há alguns anos atrás, próximo de uma das nossas congregações, vou dizer mais ou menos sua região, Alisson, ali no Altra Nunes, nós tínhamos uma igreja, eu vi uma igreja uma vez, que hoje, eu vou falar porque eu sei que ela fechou, não sei quem de repente conheceu, se tem alguém que de repente já frequentou essa igreja. Eu tenho um pastor amigo que já pregou nessa igreja, que o nome da igreja era Igreja Pentecostal Universal do Sétimo Dia. Igreja Pentecostal Universal do Sétimo Dia. A igreja pegou um pouquinho dos pentecostais, pegou um pouquinho dos adventistas, pegou um pouquinho da turma da Universal e fez uma igreja só. E aí eu pergunto para vocês, o que se fala, o que se prega numa igreja como essa? Igreja Pentecostal Universal do Sétimo Dia. Eu tenho uma foto da fachada da igreja, né, para ninguém dizer que eu estou inventando ou falando fake news ou mentira. Por outro lado, nós temos ainda hoje, não vou citar o nome aqui da igreja, mas hoje nós temos, por exemplo, também igrejas pentecostais inclusivas. Igrejas pentecostais voltadas para o público LGBT. Uma coisa que há alguns anos atrás talvez fosse um absurdo, ou talvez fosse um desvaneio psicótico, sei lá, de alguém que estava fora de si, né? Enfim, hoje é uma coisa extremamente natural. Existe uma grande ex-pregadora e missionária da Assembleia de Deus que saiu da igreja e fundou uma denominação pentecostal voltada para o público homossexual. E muito embora, naturalmente, nós tenhamos amor, respeito, carinho e desejo que esses nossos irmãos se convertam e recebam a Jesus, sejam transformados, enfim, nós não podemos aceitar, nós não podemos reconhecer o fato de que sejam feitas todas e quaisquer tipos de malabarismos com a fé pentecostal, de maneira a descaracterizá-la do seu ponto de vista à luz da palavra de Deus. Então hoje, não adianta mais nós dizermos que somos pentecostais ou que fazemos parte de uma igreja pentecostal, porque hoje qualquer pessoa pode colocar na placa da igreja ou pode se autodenominar como pentecostal. Portanto, torna-se muito necessário e fundamental que nós façamos um processo de redescobrirmos à luz da palavra de Deus o que significa ser pentecostal. Porque se a gente for perguntar para as várias pessoas e várias igrejas, cada uma delas vai dar uma definição particular específica do que é que elas entendem ser pentecostal. Mas, como crentes em Jesus, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, nós precisamos voltar às Escrituras para buscar identificar o que essa mesma palavra diz a mim e a você a respeito da nossa identidade. Portanto, a nossa identidade pentecostal, ela é definida por vários aspectos. Por exemplo, ela é definida por um conjunto de verdades doutrinárias que nós afirmamos ao longo dos tempos e ainda hoje assumimos como fonte de fé e prática para as nossas vidas. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho encarnado de Deus no mundo, nós acreditamos que a igreja é a comunidade dos salvos, nós acreditamos que Jesus vai voltar uma segunda vez, nós podemos definir a nossa identidade pentecostal a respeito da própria história, voltando lá no Atos 2, como nós vamos fazer, passando pelos movimentos de renovação da igreja, seja lá no período já da patrística, da Idade Média, né, dos reavivamentos do século 17, 18, 19, podemos falar, né, do grande despertamento que Deus trouxe
as igrejas na transição do século XIX para o XX, o avivamento da Rua Azul, a chegada do pentecostalismo no Brasil, a difusão das várias igrejas e denominações pentecostais na nossa nação, mas, sobretudo, o que caracteriza, o que define a nossa identidade pentecostal é essa ênfase na experiência pessoal e na atuação do Espírito Santo de Deus, na capacitação e na santificação dos cristãos. Se nós fôssemos colocar em comparação ou em paralelo, qual é a diferença de uma igreja como a nossa, uma igreja pentecostal, e uma igreja, sei lá, com todo respeito, uma igreja batista tradicional, uma igreja presbiteriana tradicional, uma igreja metodista, uma igreja, sei lá, congregacional? Nós poderíamos aqui falar de vários elementos. Existem elementos litúrgicos, né? Então, numa igreja presbiteriana, você não vai encontrar uma pessoa levantando a mão e dando glória a Deus bem alto, como a gente diz na Assembleia de Deus, dando uma rajada de língua estranha, ou um louvor, assim, um pouco mais entusiasta. Você vai ver o pessoal mais contido. Tem algumas igrejas mais tradicionais que, inclusive, nem banda, né? Nem bateria é permitida, é um órgão, é um piano que se toca na igreja, e glória a Deus e aleluia por isso. Isso é um aspecto litúrgico dessa igreja. Nós poderíamos dizer que existem aspectos relacionados aos chamados usos e costumes, né? Ser pentecostal envolve um conjunto de características e aspectos morais a respeito do modo como a gente vive no nosso dia a dia. Mas, sobretudo, o que define, tanto do ponto de vista bíblico, histórico e prático, a nossa identidade pentecostal é essa crença, essa afirmação de que a pessoa do Espírito Santo não é um poder, uma energia que está lá fora, né, como um tipo de presença cósmica de Deus no universo, a eventualmente atuar sobre a vida da gente, mas, sobretudo, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade que atua de maneira sobrenatural, presente, ativa, contemporânea na Igreja de Jesus hoje, como um sinal visível da presença de Deus, trazendo capacitação e santificação para os cristãos. Não obstante, e para fazer aqui um pouco de média com o nosso próprio movimento pentecostal, o segmento dentro da fé cristã que mais cresce no mundo é justamente o movimento pentecostal ou pentecostal carismático, como se fala também em outros países. São as igrejas que creem, que afirmam na ação contemporânea, na ação atual do Espírito Santo de Deus entre nós. E quanto Igreja de Jesus, nós sabemos disso. Nós sabemos que as nossas vidas em particular, uma igreja como essa, não subsiste apenas pela eloquência de homens que conhecem, homens e mulheres que conhecem bem da palavra de Deus e que versam de maneira assim erudita sobre as Escrituras. A nossa vida, ou uma igreja como essa, não subsiste porque ela tem uma estrutura física, né, bonita, bacana, cadeiras, pessoas capacitadas no louvor, não é nada disso. Nós cremos que a nossa vida se sustenta e essa igreja continua militando triunfante, porque nós agimos sobre a graça e sobre o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos empodera, é o Espírito Santo que nos dá graça, poder, é o Espírito Santo que nos dá capacidade de vivermos a nossa vida de maneira relevante, em santidade. É o Espírito Santo de Deus que capacita as nossas igrejas para que possamos testemunhar de maneira eficaz no mundo a respeito da pregação do Evangelho. Então, nós que somos pentecostais, cremos que um dos aspectos principais, não é o único, mas um dos aspectos principais que definem a nossa identidade enquanto pentecostais é justamente essa experiência pessoal e atual com o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, viemos a uma igreja pentecostal, logo depois da conversão, uma das primeiras coisas que a gente diz para o novo convertido, quando ele chega na classe do discipulado, frase muito comum entre nós pentecostais, é de que essa pessoa ela precisa ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Eu posso, eventualmente, numa classe de discipulado, ensinar doutrinas, ensinar a história de personagens da fé cristã ao longo do tempo, eu posso falar sobre teologia, eu posso falar sobre hermenêutica, exegese, sei lá,
mas enquanto essa pessoa não tiver uma experiência pessoal, à luz da palavra de Deus, naturalmente, com o Espírito Santo, muita coisa não será possível ou viável na vida dessa pessoa. E nós pentecostais acreditamos que uma das bases, ou melhor, uma das experiências subsequentes à conversão necessárias para que alguém possa se entender como pentecostal e viver uma vida de testemunho relevante no mundo a partir dessa capacitação sobrenatural de Deus, é essa experiência pessoal e atual com o Espírito Santo. Entretanto, porém, todavia, essa experiência com o Espírito Santo de Deus não é uma experiência mística, não é uma experiência esotérica, não é uma experiência que nós fazemos através do meu ou do seu critério individual com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, oferece os critérios, oferece, vamos dizer assim, os elementos pelos quais eu e você temos que julgar essa experiência espiritual. Porque se a gente parasse por aqui, alguém poderia pressupor que qualquer tipo de experiência, me desculpem a expressão maluca, né? Qualquer tipo de experiência, vamos dizer assim, esotérica, misticista, que às vezes alguém tem por aí, pudesse ser julgado como pentecostal. E não é assim que funciona. Não somos nós que julgamos o critério de uma verdadeira experiência pentecostal. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. São as Escrituras que fornecem para nós o quadro de referência que nos ajudam a pensar acerca dessa experiência pessoal e atual com o Espírito Santo de Deus. Portanto, a identidade pentecostal nas Escrituras é formada de uma maneira em geral, e aqui nós poderíamos ter não apenas uma palestra, mas um curso, né, Alisson? De vários e vários encontros, somente para falar dessas referências ou desses fundamentos bíblicos que nos ajudam a pensar a identidade pentecostal. E aí nós podemos falar de maneira resumida ou sintética que essa identidade, ela é formada por um lado pelas profecias bíblicas no Antigo Testamento de um tempo de renovação espiritual que haveria de vir com o advento de Jesus, mas também nós podemos falar, num outro lado, do cumprimento da promessa do dom do Espírito Santo, sobretudo com Jesus, nas narrativas dos evangélicos, mas também, em especial, no episódio do Pentecostes, particularmente no texto que nós lemos essa manhã, em Atos 2. Então, rapidamente, agora, partindo para a segunda parte da minha fala, eu quero, rapidamente, ler alguns textos com vocês, textos do Antigo Testamento e dos evangelhos sobre Jesus, que nos falam sobre justamente essa promessa do Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente, comentar rapidamente esses textos, porque eu quero de fato me concentrar em Atos 2, como disse, sugerir a vocês, porque nele nós temos como que um tipo de referência para pensarmos a nossa identidade pentecostal à luz da palavra de Deus. Então, por exemplo, nós voltarmos ao Antigo Testamento, a gente encontra o texto de Isaías 44, versículo de número 3 e 4, que nos diz o seguinte: profecia de Isaías a respeito do tempo escatológico futuro do derramamento do Espírito Santo com o advento do Messias. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regados. Aqui nesse texto de Isaías, nós temos três verdades interessantíssimas. Primeiro é o fato de que Deus está prometendo que num momento futuro, Ele não apenas dispensaria de maneira comedida o Espírito Santo de Deus, como era feito no Antigo Testamento, sobre reis, sacerdotes e profetas, mas nessa ocasião o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. Não era apenas uma porção específica e particular do Espírito de Deus para o cumprimento de um propósito, de uma função específica, como acontecia quando Deus ungia com o seu Espírito sacerdotes, reis ou profetas. Mas agora esse Espírito seria
derramado. A imagem que o texto evoca aqui para nós é de um rio caudaloso que está correndo, que está seguindo no leito da margem de um riacho, de maneira totalmente furiosa. O Espírito de Deus não estaria sendo oferecido de maneira comedida, mas agora ele está sendo derramado. A segunda coisa é que esse Espírito está sendo derramado, como eu disse, não para um grupo de pessoas específicas, mas agora todas as pessoas, todos os habitantes da terra, de uma terra seca, eles seriam alvo dessa experiência do derramamento do Espírito Santo de Deus. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, negros, pobres e ricos, todos estes experimentariam esse derramar especial do Espírito Santo de Deus. E o texto conclui dizendo que esse derramamento especial do Espírito Santo de Deus viria sobre todas as gentes, sobre toda a terra, fazendo brotar um tipo de relva nova. Haveria um processo de renovação, haveria um processo de avivamento, por assim dizer, que se daria quando esse Espírito fosse derramado sobre toda a carne. Ezequiel 36, versículo de número 26 e 27. Diz assim também a profecia do texto da palavra do Senhor: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu vou tirar de vocês um coração de pedra e eu vou dar a vocês um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Também, igualmente, esse texto de Ezequiel, ele é muito interessante porque ele fala a respeito dessa experiência com o Espírito como uma experiência de conversão do coração, né? Quando nós recebêssemos esse Espírito de Deus em nós, Deus substituiria um coração de pedra, que faz referência aqui a um coração pecaminoso, idólatra, a um coração distante de Deus, para um coração de carne, sensível, que é afetado pelo Espírito de Deus. Ainda mais, o texto está dizendo que esse derramamento do Espírito Santo não seria um derramamento de maneira pontual ou esporádica. E eu sempre gosto de lembrar a diferença que existe entre ser cheio do Espírito Santo, entre ser templo e habitação do Espírito Santo, de outras experiências espirituais que existem aí fora. Ser cheio do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, é diferente de você ser possesso pelo Espírito Santo. Ser cheio e templo do Espírito Santo é diferente de você incorporar o Espírito Santo, como acontece em outras religiões ou grupos de espiritualidade. No nosso caso, na fé cristã, nós não acreditamos em possessão pelo Espírito Santo. Nós não acreditamos em incorporação pelo Espírito Santo. Nós acreditamos o que está dito aqui dentro do texto da profecia de Ezequiel. O Espírito de Deus será colocado dentro de nós. É isso que está aqui no versículo de número 27. Deus prometendo: eu vou pôr em vocês o meu Espírito. Então a ideia não é que eventualmente a gente vai ser possuído ou incorporado pelo Espírito Santo. Não. A ideia de que eu e você agora somos templo e habitação do Espírito de Deus. Glória a Deus e aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. É isso que a profecia está dizendo. E em último lugar, esse texto é muito interessante também, porque ele fala que esse Espírito, ele nos é dado para nos levar a agir segundo os decretos de Deus e a obedecermos fielmente às minhas leis. Olha que interessante. O Espírito Santo de Deus é concedido não apenas para uma experiência emocional ou estática, muito embora isso também seja importante e necessário, mas sobretudo esse Espírito nos é concedido, nos é dado para que nós sejamos capazes de seguir os decretos de Deus e de obedecermos fielmente à palavra de Deus. Quem é que nos dá condições de seguir aquilo que as Escrituras nos ordenam?
Quem é que nos dá a disposição interior para vivermos uma vida de santidade? Não são os nossos esforços pessoais, é o Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra aqui de Ezequiel, que nos ajuda a agir segundo os decretos de Deus e a obedecermos fielmente às leis de Deus. Vamos a mais um texto, Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 a 32. Esse é o texto mais conhecido, porque é o texto evocado também por Pedro, né? Depois da experiência da descida do Espírito Santo, se não me falha a memória, 2,17, em Atos 2,17, o próprio apóstolo Pedro evoca esse texto da profecia de Joel, capítulo 2, versículo de número 28, falando que naquele momento estaria se cumprindo justamente essas palavras ditas há séculos atrás. Joel 2, 28, 32, diz o seguinte: e depois disso derramarei, olha só a expressão de novo do derramar, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até mesmo sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Veja aqui que igualmente a profecia de Isaías e Ezequiel, há uma promessa de que nos últimos tempos, no tempo escatológico de Deus, na história que se inicia com Jesus, que já começou com o advento da chegada do Cristo, o Espírito seria derramado, não sobre um grupo étnico, os judeus, os hebreus, não sobre um grupo apenas específico de pessoas capacitadas para o cumprimento de uma missão particular, reis, sacerdotes e profetas, mas todas as pessoas, todos os povos da terra, inclusive os jovens, os velhos, os servos, as servas, experimentariam dessa experiência radical e profunda com o Espírito de Deus. E olha que interessante, essa experiência com o Espírito de Deus, ela é descrita em termos que nós chamamos de carismáticos, ou seja, que manifestam os carismas, ou do grego, os dons do Espírito Santo. Veja o que acontece quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida dessas pessoas. Elas profetizam, elas têm visões, e na sequência, e não menos importante, há a possibilidade de todos aqueles que invocam o nome do Senhor de serem salvos. Essa capacitação sobrenatural de Deus sobre o seu povo se manifesta através de sinais carismáticos, não apenas estes, mas também, sobretudo, a partir da profecia, a profecia aqui entendida como essa enunciação profética a partir ou inspirada pelo Espírito de Deus, visões que não é apenas a visão no sentido, vamos dizer assim, sobrenatural, do vislumbre, né, futuro de eventos que irão acontecer, mas da visão a respeito de perspectiva também a respeito da realidade, mas sobretudo em um aspecto fundamental que nós vamos ver nas palavras de Jesus e no cumprimento de Atos 2, que é a questão do testemunho e da pregação do Evangelho. Quando esse Espírito for derramado, haverá uma capacitação sobrenatural do povo de Deus para que eles possam anunciar o nome do Senhor, e quando esse nome for anunciado, aqueles que invocarem o nome do Senhor serem capazes de receber agora a salvação. Muito bem, passando do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Joel, nós vamos para o Novo Testamento. E aqui nós teríamos nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Lucas, diversos textos, fatos e acontecimentos que poderiam mostrar e apontar para nós
Por exemplo, a respeito da relação de Jesus com o Espírito Santo. O texto da palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos e particularmente no evangelho de Lucas, dão um destaque assim enorme à questão do Espírito Santo com a pessoa de Jesus, né? A chegada de Jesus é anunciada por uma visão do Espírito Santo através de um anjo a Maria. Jesus é concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Espírito Santo, ele inspira profeticamente canções espirituais a Maria, a Isabel, a Zacarias. O Espírito Santo conduz Jesus ao batismo, né? Conduz Jesus ao deserto, ajuda Jesus a superar as tentações do deserto. Durante toda a vida e ministério de Jesus, nós temos o Espírito Santo atuando e agindo. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês, por causa do tempo, apenas alguns versículos que podem nos levar a entender a relação do Espírito Santo com a minha, com a sua e com a nossa vida na condição de uma igreja pentecostal. E aqui eu quero evocar para vocês rapidamente alguns textos. Lucas 3,16, palavras de João Batista, que diz o seguinte a respeito de Jesus: João respondeu a todos dizendo: eu os batizo com água, porém, todavia, virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. E muito embora tenham aí algumas divergências de interpretação sobre o significado que implica essa afirmação do batismo com o Espírito e com o fogo, boa parte dos teólogos, não apenas pentecostais, mas também muitos exegetas não pentecostais, mas conservadores e evangélicos, entendem que aqui, de fato, os evangelistas, e particularmente Lucas, está se referindo a dois tipos de batismo. Há um batismo de condenação àqueles que não receberem o anúncio e a pregação das boas novas do reino de Deus, e esses serão cortados e lançados ao fogo. Mas também aqui se faz uma referência muito clara, lúcida e evidente ao batismo de uma capacitação sobrenatural daqueles que recebem a Jesus, e se confirma através dos símbolos e dos sinais que são evocados lá no Atos 2. Um outro texto que eu quero rapidamente ler com vocês antes de partir para Atos 2 é Lucas 24, versículo de número 49. Palavras agora do próprio Jesus falando aos seus discípulos pouco antes de ser assunto aos céus. E eis que sobre vós envio a promessa. Que promessa é essa? A promessa de Isaías, de Ezequiel, de Joel. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou sejais revestidos do poder que vem do alto. Então olha que interessante, Jesus está falando que pouco depois que ele fosse assunto aos céus, se cumpriria a promessa do Pai, a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a gente, sobre toda a carne. Esses discípulos deveriam ficar em Jerusalém, para que em Jerusalém eles recebessem do alto um revestimento de poder, um revestimento do poder divino. Vamos ler agora, já virando algumas páginas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Também palavras de Jesus, assim, obrigado. Palavras de Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 8, muitíssimo conhecido por todos nós, que reitera justamente essa verdade. Mas recebereis a virtude, ou a promessa, ou o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins
da terra. Muitos entendem, inclusive, que esse é o texto-chave de Atos dos Apóstolos, porque justamente todo o livro fala a respeito de como os apóstolos, empoderados pelo poder do Espírito Santo, desenvolveram atos extraordinários como testemunhas de Jesus, seguindo inclusive essa própria estrutura geográfica e espacial, né? Até o capítulo 7 e 8 ali, a gente tem a propagação do Evangelho em Jerusalém, até o 10 talvez, um pouco mais adiante na Judéia e Samaria, e o livro de Atos dos Apóstolos termina justamente com a expansão do Evangelho ao mundo gentil. Então, nesse texto, nós temos de novo a confirmação do recebimento do dom do Espírito Santo. Esse dom vai vir sobre nós, mas esse dom vai ser, como foi trabalhado já anteriormente aqui, eu quero reforçar de maneira especial, ele vai ser derramado sobre a igreja de Jesus com um propósito muito específico, de sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. E aqui nós temos um elemento que vamos comentar daqui a pouco como um dos aspectos centrais da nossa identidade pentecostal, é que, muito embora a experiência pentecostal tenha e seja necessário que nós possuamos também uma dimensão emocional, estática, né? Todas as vezes que essa manifestação se dá na vida de uma pessoa, ela se evidencia a partir de sinais físicos, seja no momento inicial ou seja no momento posterior. As igrejas vão vão divergir um pouco da opinião sobre quais sejam esses sinais, mas o fato é que existem sinais concretos, palpáveis e visíveis da manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Seja falar em língua, seja uma visão, uma profecia, seja qualquer outra coisa, mas existem sinais que evidenciam, você olha para uma pessoa e diz, olha, essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está atuando de maneira verdadeira, ativa, na vida dessa pessoa. Existem sinais, mas sobretudo, essa capacitação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos cristãos, é para um propósito particular, para que sejamos capacitados para o testemunho, a pregação do Evangelho. E dito isso, eu quero então passar com vocês agora, para o texto que nós lemos no momento áureo de abertura dessa mensagem, dessa ministração na manhã desse dia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e aí todo o capítulo, mas aqui eu vou recortar alguns trechos específicos para falar com vocês. Porque nós entendemos e afirmamos que Atos 2 serve como uma referência para a identidade na construção daquilo que nós entendemos por pentecostalismo. Quando eu e você quisermos pensar ou compreender o que significa ser pentecostal, nós precisamos voltar os nossos olhos a Atos 2, porque em Atos 2 é o momento onde acontece a experiência com o Espírito Santo em Pentecoste. Portanto, aqui nós temos a experiência que nós poderíamos, para usar uma palavra um pouco mais difícil, paradigmática. É o momento onde nós temos a experiência modelo, a experiência referência do que significa cristãos e uma igreja que recebe o Espírito Santo de Deus. O que acontece quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus? O que acontece quando uma igreja recebe o Espírito Santo de Deus? O texto de Atos 2 está dizendo isso para a gente. A primeira vez que isso aconteceu, a primeira vez que na história o Espírito Santo de Deus foi derramado, a primeira vez nos tempos em que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu e se evidenciou, foi justamente aqui em Atos 2, no que nós chamamos, o que era conhecido como uma festa judaica, dos 50 dias após a Páscoa, né, a festa do Pentecostes. Né? Por isso que nós chamamos de movimento pentecostal, ou de pentecostalismo, porque vem justamente da palavra da festa judaica, Pentecostes, porque foi justamente durante o período da festa do Pentecostes, em Jerusalém, em Atos 2,
que aconteceu o derramamento do Espírito Santo de Deus. E só aqui nós já teríamos várias referências e também relações para fazer com a festa do Pentecostes, do Antigo Testamento, e o derramamento do Espírito Santo de Deus, mas por causa do tempo nós não vamos fazer isso. Eu quero chamar a sua atenção a Atos 2, porque em Atos 2 nós descobrimos então um resumo dos aspectos e características da nossa identidade pentecostal. Quando nós olhamos para Atos 2, como eu disse, nós encontramos o modelo, a referência do que significa ser um cristão pentecostal e do que significa ser uma igreja pentecostal. Então eu quero rapidamente nos próximos minutos convidar você a que juntos nós destaquemos aqui alguns pontos à luz de Atos 2 do que significa ser, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com essa experiência paradigmática, referência, modelo de Atos 2, pentecostal. E aí, se você quiser, pode anotar. Se você não quiser, depois esses slides vão ficar disponíveis para você depois poder tomar nota disso. Mas eu quero aqui destacar alguns pontos básicos e fundamentais do que significa ser pentecostal, que nós podemos identificar em Atos, capítulo de número 2. E a primeira característica que eu quero destacar é que ser pentecostal significa receber o revestimento do poder do Espírito Santo. É isso que nos diz exatamente Atos dos Apóstolos, versículo de número 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atenção! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glorificado seja o nome de Jesus. Veja que interessante e extraordinário. Qual é a primeira experiência, qual é a primeira característica que nós encontramos ou que nós observamos nessa igreja que se encontra em Jerusalém durante a festa do Pentecostes e que recebe esse revestimento do Espírito Santo de Deus? O texto vai dizer que essas pessoas, elas são revestidas do poder do Espírito Santo. E aqui nós temos um dado ou uma informação fundamental. É que nós, enquanto pentecostais, entendemos, e as nomenclaturas para definir isso podem ser as mais diversas e variadas, mas nós normalmente dizemos que, basicamente, nós temos duas ou três, dependendo da sua igreja, da sua tradição, uma experiência diferente com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, a gente tem aquela experiência quando nós aceitamos e recebemos a Jesus, e naquela ocasião em que nós levantamos as nossas mãos, nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração para nos arrependermos e reconhecermos a Jesus como nosso Salvador. Naquela ocasião nós nos convertemos. Naquela ocasião nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Posteriormente, para alguns, nós temos uma outra experiência, que é a experiência da santificação, que essa experiência vai e dura a vida toda. O Espírito, ele é santo, não é santo como se fosse o sobrenome do nome divino. Ele é Espírito Santo primeiro, porque o Espírito é santo no sentido da sua identidade. Ele é puro, ele é separado do pecado, mas ele é Espírito Santo porque a sua função é justamente também santificar a igreja, santificar os crentes. É por isso que ele é o Espírito Santo, né? Então o Espírito tem a função principal na nossa vida de nos santificar, de nos purificar, de nos fazermos pessoas santas diante de Deus. Mas nós acreditamos também que existe uma outra experiência ainda. E essa outra experiência, inclusive, a expressão bíblica e a expressão que nós usamos para ela é justamente revestimento. O que é revestimento? Se
Se vocês lembram, o prefixo re, sempre que vem na frente de uma palavra, significa uma coisa de novo, né? O que a gente, antigamente, quando tinha a fita cassete, né, a gente colocava, aí assistia a fita e tinha que voltar, tinha que rebobinar, né? Tinha que voltar atrás, né? Quando a gente vai fazer uma mudança numa casa que já existe, a gente diz que vai reformar a casa, ou seja, a gente não vai construir a casa de novo, a gente vai ajustar aquilo que já existe. Da mesma maneira, o termo bíblico está sugerindo isso para a gente. Ele está dizendo, olha, num primeiro momento, vocês já foram vestidos do Espírito Santo. É como se a Bíblia estivesse falando isso. Vocês foram vestidos pelo Espírito Santo quando vocês se converteram. Vocês foram vestidos pelo Espírito Santo quando vocês foram santificados. Todo mundo que aceitou Jesus, todo mundo que recebeu a Cristo, já foi vestido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos regenerados ou nascidos de novo pelo Espírito. Todo mundo que aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia está falando de uma outra experiência. Ela está falando de uma experiência de revestimento, ou seja, ser vestido de novo do Espírito. Mas agora não é um vestimento para o novo nascimento. Não é um vestimento de novo para a santificação. É um vestimento para receber poder. É um revestimento para receber uma força, uma graça, me desculpem essa expressão, não entendam ela no sentido equivocado, de uma energia sobrenatural da parte de Deus, ou como diz a etimologia da palavra, poder do grego, dunamis, que vem da palavra dinamite, é como uma dinamite espiritual que o Espírito de Deus infunde em nós. E quando a gente recebe esse poder do Espírito Santo, nós somos capazes, pelo Espírito Santo, de realizarmos coisas que pela nossa própria natureza nós nunca seríamos capazes de fazer. Quando nós recebemos essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nós como igreja conseguimos fazer coisas que nós nunca conseguiríamos fazer se isso não fosse explicado por um poder, por uma dinamite de uma energia divina que vem sobre nós e nos dá uma coragem, uma intrepidez, uma graça, uma disposição, uma coragem que nós nunca tínhamos tido na nossa vida. Não obstante, a história do movimento pentecostal, e talvez o testemunho de muitos de vocês aqui, possa ser resumido nessa própria experiência. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa pacata, uma pessoa assim sem muita coragem e ânimo da vida, mas depois que eu aceitei Jesus, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu ganhei uma garra, um poder, uma força para enfrentar a vida, as lutas, as dificuldades, para enfrentar os demônios, os poderes do mal. O inferno pode se levantar, mas eu tenho um poder em mim, que é maior do que eu, que me torna capaz de fazer coisas extraordinárias. Coisas que você nunca julgou ser capaz de fazer, você vai conseguir fazer agora, porque existe uma capacitação sobrenatural do Espírito de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E aquilo que se manifesta em nós, através de nós, da nossa igreja, só se explica por essa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Quantos creem assim? Eu creio assim. Eu creio porque eu sou uma testemunha disso. Eu creio de que quando o Espírito Santo de Deus é derramado nesse revestimento de poder sobre a vida de uma igreja, sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa é cheia de um empoderamento, de uma graça, de uma energia, de uma dinamite espiritual que a capacita para realizar a obra de Deus no mundo. Dá a ela dons, talentos. A pessoa às vezes tinha vergonha de falar em público. Às vezes a pessoa tinha dificuldade de ler a Bíblia. Às vezes a pessoa tinha bloqueios para falar em público. Às vezes essa pessoa, por exemplo, vivia uma vida pequena, uma vida insignificante, e ela aceita Jesus e parece que essa pessoa vira, no bom sentido da palavra, né? Eu sei que a gente está em tempos de guerra, essa pessoa vive uma bomba, ela vira uma bomba nuclear, né? Essa pessoa vira uma potência,
né? Ela se torna um bom marido dentro de casa, essa pessoa se torna de repente o profissional de excelência no seu trabalho, uma pessoa íntegra, essa pessoa passa a ser reconhecida agora diante das pessoas no bairro como uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral. Essa pessoa agora começa a liderar na igreja, ela começa a pregar, ela fala de Jesus, ela toca, ela canta, ela prega, ela evangeliza, ela ajuda na limpeza do templo, ela vira uma dinamite. Uma pessoa, não brinque com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não duvide de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é como a gente diz, ela é uma dinamite, ela é uma bomba. Ela é uma pessoa extremamente entusiasta do Espírito de Deus para realizar a obra de Deus no mundo. Então, a primeira característica é que ser pentecostal significa receber um revestimento do poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, ser pentecostal é anunciar as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Eu gosto demais desse ponto porque quando a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos de uma forma mais atenciosa, a gente vai perceber, inclusive aqui em Atos 2, que quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles homens que estão ali no cenáculo em Jerusalém, a primeira coisa que acontece, versículo de número 14, é que Pedro, o mesmo que havia negado a Jesus, o mesmo que por muitas vezes tinha titubeado com relação à sua fé na pessoa do Cristo, aquele mesmo que era um pescador, quem sabe sem muitas aptidões para a arte da oratória, da comunicação, esse homem agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levanta e ele começa de maneira eloquente a pregar para uma grande multidão. E não apenas ele começa a pregar, mas ele começa a pregar as Escrituras. É muito interessante você ler a partir do versículo de número 14, o desenvolvimento retórico da pregação de Pedro, como ele está desenvolvendo uma mensagem cristocêntrica, recapitulando, né, as profecias do Antigo Testamento e aplicando para o seu tempo, de modo a que, quando nós chegamos lá no versículo de número 38, depois de ouvir essa grande pregação, eu volto um versículo antes, versículo de número 37, quando Pedro prega, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, o texto diz: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: olha, o que nós vamos fazer agora? Diante disso que a gente está vendo, desse poder todo do Espírito Santo, e diante dessa mensagem extraordinária que você está pregando aí para nós, Pedro, o que a gente deve fazer agora? A multidão pergunta, a multidão aqui, e é muita gente, eles estão gritando, e aí, o que a gente vai fazer? Aí Pedro responde, versículo de número 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus? O que acontece quando a gente se torna pentecostal? A gente, assim como Pedro e os apóstolos, durante todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós somos interpelados a anunciar, testemunhar e proclamar as boas novas de salvação. A primeira consequência natural, e nós observamos isso não apenas no texto bíblico, mas também na própria história da igreja, na história do movimento pentecostal, é que todo mundo que recebeu o Espírito Santo de Deus se tornou um evangelista, se tornou um missionário. É muito interessante se a gente pudesse aqui voltar à história e tentar recapitular como é que isso aconteceu ao longo dos tempos. Nós ficaríamos aqui impressionados de lembrarmos, por exemplo, que os primeiros pentecostais que chegam no Brasil, eles vêm a partir de iniciativas pessoais, eles não vêm enviados por uma igreja, eles não vêm enviados por uma agência missionária, não, eles receberam o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que os empoderou, os conduziu agora para o desejo de compartilhar a mensagem do Evangelho. Por exemplo, no meu caso, que conheço mais a história das Assembleias de Deus, você tem 2 jovens suecos que estão lá nos Estados Unidos.
eles têm uma experiência com o Espírito Santo na cidade de Chicago e eles entendem que agora Deus está os chamando para pregar o Evangelho no Brasil. Sem dinheiro, não eram casados, solteiros, sem condição, sem igreja mantenedora, eles dizem, nós vamos para o Brasil pregar o Evangelho para quem ainda não conhece a palavra de Deus. E eles pegam um navio, vêm aqui, chegam em 1910, 1911, eles fundam o primeiro movimento pentecostal relacionado às Assembleias de Deus, que só depois vai se chamar Assembleias de Deus, enfim. Mas eles chegam com essa consciência de que eles precisam pregar a palavra de Deus. E aí eles vão lá para os rincões mais esquecidos do nosso país, na selva amazônica, Belém, no interior do estado do Pará, para anunciar o Evangelho para os seringueiros, para os indígenas, para aquelas pessoas mais marginalizadas da sociedade. Quando eles começam a pregar, por exemplo, 2 mulheres começam a experimentar agora também esse revestimento do Espírito Santo. A gente tem a irmã Maria de Nazaré, a gente tem a irmã Celina de Albuquerque, que é a primeira a receber o batismo do Espírito Santo conforme o entendimento pentecostal e assembleiano, lá em Belém do Pará. Mas, por exemplo, a irmã Maria de Nazaré, que é uma cearense, que está em Belém do Pará, ela, imbuída da consciência do que o Espírito Santo gerou na vida dela, solteira, mulher, década de 10, década de 20, ela pega transporte, vem aqui para o Ceará, ali na região do interior, que hoje, né, é Itapajé, ou ali nas intermediações entre Itapajé e Uruburetama, e traz a mensagem pentecostal para o Ceará. A mensagem pentecostal não chega aqui através de um pastor, de um missionário, com curso de teologia eloquente, não. Chega com uma mulher simples que recebeu o Espírito Santo e agora ela entende que ser pentecostal é proclamar as boas novas de salvação. E quantos de nós, talvez vocês que estão aqui possam contar esse testemunho, conhecemos o Evangelho através da pregação no ônibus? De repente, um segurança, esses dias veio um amigo de fora, nós fomos para uma sorveteria, ali na região da Beira-Mar, e aí tinha um segurança muito bem vestido, de terno, de gravata, tudo. Ele abriu a porta, ele trabalhava como segurança, né? E aí ele, muito simpático, deu bom dia e tal, e a gente começou a conversar daqui a pouco e tal. E aí, eu até brinco, quando eu contei agora recente a história também, que a gente não estava caracterizado muito como assembleiano, né? A gente estava de calção, de short e tal. E aí ele estava trabalhando. E ele começou a pregar para a gente, falar de Jesus. E essa é justamente a cara do pentecostal. O pentecostal, ele não precisa de cargo, ele não precisa de púlpito, ele não precisa de terno, ele não precisa de microfone, ele não precisa que o pastor chame ele aqui na frente, olha, nós vamos te consagrar agora diácono, missionário da igreja, boa semente, da Assembleia de Deus, e agora você vai pregar. Nada disso. O pentecostal, ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, e ele agora está evangelizando. Ele fala de Jesus, ele faz trabalho de oração na casa dele, ele entrega folheto, ele faz distribuição de cesta básica, ele é uma dinamite, como eu disse para vocês. Então, uma das características fundamentais da identidade pentecostal é de que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos a responsabilidade de anunciar a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu digo e gosto de reiterar isso. Talvez essa seja uma das características, um dos aspectos que nós precisamos recuperar com relação à nossa identidade pentecostal. É lembrarmos que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós somos revestidos de poder, não para nós ficarmos na nossa particularidade vivendo a experiência gostosa, é bom mesmo vivermos a experiência particular da alegria com o Espírito Santo que se manifesta no culto, nas emoções, no êxtase, enfim. Sobretudo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nós anunciarmos e proclamarmos as boas novas de salvação que é em Jesus Cristo. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Terceira característica. Ser pentecostal ou significa perseverar no estudo das doutrinas da palavra de Deus. Eu acho essa lição extraordinária. E nós agora pulamos lá para o versículo de número 42,
que lemos na parte inicial dessa nossa ministração. Diz o texto do versículo de número 42, que estes que recebem o Espírito Santo de Deus, o que é que acontece com esse povo? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? O que o texto está dizendo é que esses que receberam o Espírito Santo, eles iam à igreja, eles se encontravam periodicamente para estudarem acerca da doutrina de Cristo conforme ensinada pelos apóstolos. Olha que interessante. Porque tem muita gente que acha que ser pentecostal é viver numa espiritosfera mística, né? De oração, de jejum, muito embora isso seja verdade, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o que o texto está dizendo é que ser pentecostal ou ser uma igreja pentecostal é ser uma igreja que zela pela doutrina dos apóstolos. Ser pentecostal é ser alguém que ama a Bíblia Sagrada. É ser alguém que ama a palavra de Deus. E amar a Bíblia Sagrada e perseverar nas Escrituras Sagradas significa estudar a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia Sagrada, ponderar sobre a Bíblia Sagrada, desejar cada vez mais aprofundar-se na Bíblia Sagrada. Nós, não obstante pentecostais, por muito tempo, éramos conhecidos como o povo da Bíblia, né? Porque antigamente os crentes saíam para ir para a igreja e colocavam a Bíblia debaixo do braço, ainda hoje, né? Mas antigamente era muito mais, não tinha muita moto, carro, então o pessoal colocava a Bíblia debaixo do braço e ia andando no meio da rua, e o povo chamava, né? A minha família ainda hoje tem muitos católicos, enfim, e aí te recorda que chamava, ó, lá vai os Bíblias, vocês lembram disso? Não sei se tem um irmão mais antigo, mas eles chamavam os Bíblias, né? Porque justamente o crente era conhecido como alguém que andava com a Bíblia para cima e para baixo, e andava com a Bíblia para cima e para baixo, não porque era só um enfeite que compunha ali a vestimenta da saia, do vestido, do terno, da gravata, não, mas é porque nós pentecostais sempre fomos conhecidos como o povo que ama a palavra de Deus, como o povo que lê a palavra de Deus, como o povo que estuda a palavra de Deus. Coisa interessante e maravilhosa é saber que, por exemplo, e eu conheci muita gente assim no interior, muita gente que aprendeu a ler lendo a Bíblia. A minha avó, por exemplo, é um desses casos. Ela foi a vida toda católica, nunca teve a oportunidade de estudar, mas quando ela aceitou Jesus, o pastor ensinou a ela que ela tinha que ler a Bíblia, e que para ela crescer espiritualmente, ela tinha que ler a palavra de Deus. Mas ela não sabia ler a Bíblia, o que é que faz? Ela começou a igreja, e os irmãos começaram a ajudar ela. E ela começou com muita dificuldade, lendo, entendendo um pouquinho e tal. E hoje ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia Sagrada. Quantos de nós não melhoramos no nosso estudo, na nossa capacidade e desenvolvimento intelectual também por causa do estudo da Bíblia, através dos cultos de ensinos, dos treinamentos, das pregações, através das escolas bíblicas, através dos seminários teológicos. Você compra um livro, você faz um propósito de ler a Bíblia durante um ano, você ouve mensagens na internet. Isso é maravilhoso, extraordinário, é isso que define a nossa identidade pentecostal. Nós, enquanto pentecostais, não somos um povo ignorante, não somos um povo que não tem desejo ou apreço pela Bíblia, pelo contrário, o texto da palavra de Deus diz que se é que de fato somos pentecostais, se é que de fato recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, então começa a queimar em nós agora um desejo profundo de estudarmos a palavra de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra também? Amém? Quarta característica, ser pentecostal é enfatizar os relacionamentos e comunhão entre os irmãos. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. O que significa ser pentecostal? O que significa ser membro de uma igreja pentecostal? Significa que nós somos um povo que enfatiza
relacionamentos e comunhão. Nós entendemos que não existe a possibilidade de sermos crentes carreira solo. Não existe a possibilidade de sermos crentes em Jesus como mochileiros na fé. Já ouviram falar dos mochileiros da fé? É o pessoal que passa um ano numa igreja, depois ele já muda, vai para outra igreja, depois ele fica 2, 3 anos numa denominação, depois ele vai para outra, depois ele fica um ano de férias espiritual, ele não vai para nenhuma igreja, ele fica, às vezes, quando muito, só em casa, assistindo ali uma pregação, um estudo, e aí no domingo vai para uma igreja, né? Na sexta-feira, no sábado, ele vai para uma oração que ele gosta ali no Monte da Sabiaguaba, depois ele vai para uma oração nas Goiabeiras, depois ele vai assistir um culto lá numa outra comunidade, e aí ele não tem compromisso em dizimar em lugar nenhum, ele não participa de nenhum ministério específico de uma igreja local, ele é um crente mochileiro, ele está mochilando e viajando aí pelo mundo das igrejas evangélicas tranquilamente. E está cheio de pentecostal assim. Ora, isso do ponto de vista bíblico não corresponde com absolutamente nada de acordo com o registro de Atos 2. O texto diz que quando esses recebem o Espírito Santo, eles começam a zelar pelos relacionamentos e a perseverar na comunhão. E é muito interessante a palavra comunhão nesse contexto, eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas quando a igreja de Atos surge, ela já surge extremamente plural e multiétnica. Ela não é composta só de judeus. São judeus, gentios, estrangeiros, gente do mais variado e tipo de gosto e gênero que vocês podem imaginar. E isso tem uma implicação muito importante para nós pentecostais. É que, muito embora nós sejamos uma só igreja, nós vivemos numa comunidade de pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, que têm opções ideológicas e políticas diferentes, que têm preferências em vários aspectos da vida cotidiana diferentes, mas pelo Espírito Santo, nós somos capazes de viver em comunhão. Em comunhão. E essa é a grandeza e o aspecto extraordinário da fé em Jesus e daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Somente o Espírito Santo pode trazer gente tão diferente, gente tão distinta uma da outra. Se você olhar para o seu lado, você vai encontrar gente que pensa e se comporta totalmente diferente de você. Só o Espírito Santo de Deus pode gerar verdadeira comunhão entre nós. E talvez, e eu gosto de dizer isso, de pensar isso, que boa parte da divisão, dos conflitos, dos discursos de ódio, né, da segregação que a gente está vivendo na nossa igreja evangélica é falta do Espírito Santo. É falta do Espírito Santo. Porque a gente se segrega, se divide por opinião política, partidária, a gente se segrega por opinião teológica, por tanta, me desculpe, por tanta bobagem, por tanta besteira. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente encontra um Espírito que gera comunhão, um Espírito que supera todos essas, como dizia um pastor meu, todas essas picuinhas, coisa pequena, insignificante, que não é irrelevante para a nossa salvação, para a nossa vida uns com os outros. E quantas das vezes a gente briga com os irmãos, a gente fecha a cara, a gente não fala com o outro, a gente vive num pé de guerra dentro da igreja, com outras comunidades, com outras igrejas, sendo que o Espírito Santo de Deus desceu sobre nós para gerar comunhão, para gerar relacionamento, para gerar restauração de relações. E o meu desejo, a minha oração profunda no coração é que o Espírito Santo de Deus possa uma vez mais trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para dentro do movimento evangélico, comunhão no Espírito Santo, que a gente venha colocar as nossas diferenças, quaisquer que elas sejam, de lado e buscarmos a comunhão que há no Espírito Santo. Quantos desejam isso também em nome de Jesus? Glória a Deus e aleluia. Em quinto lugar, vou ser mais rápido. Ser pentecostal é apresentar um culto fundamentado na pessoa e na obra
de Jesus. O versículo de número 42 também diz isso, que esses que recebem o Espírito Santo de Deus, eles perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e o texto aqui vai dizer, no partir do pão. Partir do pão aqui é uma referência à Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor fala de um culto que é realizado em memória ou tendo como centro a pessoa de Jesus Cristo. Nós dizemos isso, que a fé pentecostal, que o culto pentecostal tem como centro Jesus. O que se fala, o que se prega numa igreja pentecostal? Jesus. Tanto que o lema do movimento pentecostal no Brasil, adotado por muitas igrejas, é justamente esse: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. Do começo ao fim tem Jesus. Qual é a mensagem da pregação pentecostal? Jesus, Jesus, Jesus. Aquilo que deve ocupar o nosso púlpito, os nossos louvores, a nossa oração, os nossos estudos, as nossas conversas, não é nada mais e nada menos do que Jesus. Se nós formos uma igreja, se nós formos um povo que tem única e exclusivamente como mensagem Jesus, Jesus, Jesus sua cruz, Jesus sua ressurreição, Jesus sua ascensão, Jesus o seu segundo retorno, nós seremos uma igreja vitoriosa em o nome de Jesus. O que deve ocupar os nossos púlpitos, o que deve ocupar a letra das nossas canções, não são ideologias. O que deve ocupar o nosso púlpito não é a pregação político-partidária. O que deve ocupar esse púlpito não é uma mensagem de autoajuda para o teu coração, para você se sentir bem. O que deve ocupar esse púlpito não são mensagens de conforto, né, e que atendam à demanda, né, de um público que quer que se sente bem. Não, o que deve ser pregado nesse púlpito aqui é Jesus e apenas e tão somente. A pregação da igreja pentecostal se chama Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ponto de número 6. Ser pentecostal é desenvolver uma vida individual de oração e devoção a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu gosto muito também dessa expressão porque ela nos lembra que a pentecostalidade da igreja, ou o aspecto pentecostal da nossa vida cristã, não existe ou não subsiste sem uma vida devocional pessoal. Eu aprendi uma musiquinha quando eu fazia parte do Cordeirinhos de Cristo, lá em Itapipó, Carlos, Ministério Infantil da igreja, e tinha até a coreografia que a gente fazia junto, né? Que dizia assim: leia a Bíblia e faça uma oração, se você quiser crescer, né? Aí a gente cantava, se você quiser crescer, não sei quem conhece, se cantam para as crianças aqui, mas a musiquinha dizia isso: se você quiser crescer, não tem segredo e método mirabolante, não. Se você quiser crescer espiritualmente, leia a Bíblia e faça uma oração. A oração é um dos pilares fundamentais que constituem a identidade de um pentecostal e de uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal recebeu o derramamento do Espírito Santo porque perseverava em oração. Nós receberemos vitória para as nossas lutas em oração. Nós receberemos resposta para as causas que apresentamos diante de Deus em oração. Nós receberemos poder para enfrentar as dificuldades que estão diante de nós em oração. Nós realizaremos a obra no nosso trabalho, na igreja, em oração. A nossa vida só se manterá enquanto pentecostais, enquanto formos crentes de oração. Em 7º lugar, ser pentecostal é possuir uma vida moral baseada no temor do Senhor. Essa aqui eu gostaria de gastar bastante tempo. Versículo de número 43. Em cada alma, que alma?
em cada alma que recebeu o Espírito Santo de Deus no Pentecoste, em cada alma que recebeu esse Espírito, havia temor. O que é temor? Temor é reverência santa a Deus que influencia na minha e na sua vida cotidiana. O temor ao Senhor é o que faz com que você viva uma vida íntegra. O temor ao Senhor é o que te leva a viver uma vida honesta. Quando você não tem o temor do Senhor, você vive sua vida de qualquer jeito. Você vive sua vida bagunçada, sem referência. Quando você não tem o temor do Senhor, você não é íntegro e honesto. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe também o temor do Senhor. E esse temor do Senhor se traduz em vida íntegra, em vida justa, em vida honesta. Isso significa, sabe o que na prática? Que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós devemos passar a ser conhecidos pelas virtudes e pelas características morais que nós expressamos através das nossas vidas. Quando nós passamos na rua, as pessoas precisam olhar para nós e saber, olha, passa ali uma mulher de Deus, uma mulher honesta, justa, ela compra e paga, ela cumpre com as suas palavras, ela não vai lá na mercearia, né, faz o fiado e depois cai fora. Não, você pode confiar que ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa que cumpre a sua palavra, ela é uma pessoa que cuida do seu lar, ela é uma pessoa honesta no seu trabalho, ela não vai de maneira nenhuma ludibriar o seu patrão, enganar o seu gerente. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem o temor do Senhor, ela é uma pessoa justa, ela é honesta, ela é correta. Você pode confiar nessa pessoa, porque essa pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, ela tem o temor do Senhor. E como ela recebeu o temor do Senhor, meu amigo, você pode ficar tranquilo, que ali vai um homem e uma mulher de Deus, justo, honesto e íntegro. A minha oração e o meu desejo também é que o Espírito Santo de Deus faça de mim e você, faça da nossa igreja, uma comunidade de pessoas conhecidas diante do mundo como pessoas justas, íntegras e honestas. Infelizmente, a grande mídia, a sociedade, de uma forma geral, por algumas razões que são entendidas e justificadas também, porque a gente tem dado mau testemunho, e muitas das vezes, olha para nós evangélicos e diz, olha, evangélico é tudo enrolão, pastor só quer saber de dinheiro, os crentes só querem saber de enganar o povo, crente é tudo falso, tudo mentiroso. É isso que a sociedade hoje fala de nós evangélicos. Mas o meu desejo e oração é que Deus levante um povo que possa testemunhar a sociedade de homens e de mulheres íntegros, honestos e justos diante do Senhor nosso Deus. Quantos creem assim também em nome de Jesus? Que Deus faça de mim e de você um homem e uma mulher honesta, justa, com o temor do Senhor, em nome de Jesus. Vou me encaminhando já para o fim. Característica de número 8. Ser pentecostal é crer e ser um canal para a manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. O texto diz isso: em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. O que é ser pentecostal? O que é ser uma igreja pentecostal? É ser uma pessoa, é ser uma comunidade onde a ação sobrenatural do Espírito de Deus se manifesta através de nós. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar e nós precisamos desejar que as nossas vidas e que a nossa igreja seja um meio para que Deus possa manifestar esses sinais e essas maravilhas em nome de Jesus. Em nono lugar, e aqui eu também gostaria de me deter, se tivesse tempo, de maneira especial. Versículo número 44 e 45. Ser pentecostal é agir com solidariedade aos necessitados e servir ao próximo. Vou ler de novo, porque talvez você pode não ter ouvido ou entendido direito. Ser pentecostal é agir com solidariedade aos necessitados e servir ao próximo. 44 e 45 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens,
e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que o texto está dizendo? Aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus em sua vida, deixaram de viver para si mesmos. Eles começaram a empenhar o seu dinheiro, o seu tempo, os seus esforços em benefício do outro. Isso é ser pentecostal. Não existe a possibilidade de nós julgarmos a nós mesmos como pentecostais ou sermos considerados como uma igreja pentecostal se nós não formos solidários à dor de quem está ao nosso lado. A dor emocional, física, mas a dor também de pão, a falta de comida. Depois dessa pandemia, quantas e quantas pessoas perderam o emprego, estão sem trabalho, não conseguem ter condições de completar a feira do mês, estão passando por problemas de natureza psíquica, emocional. Ser uma igreja pentecostal é ser uma igreja solidária à condição daqueles que estão necessitados. O Espírito Santo de Deus, quando enche a nossa vida, quando nos reveste de poder, Ele nos sensibiliza para a dor do outro. Ele nos sensibiliza para descentrarmos o nosso olhar de nós mesmos e começarmos a perceber a dor que afeta o outro, que está do nosso lado. Porque muitas das vezes a nossa própria oração e espiritualidade, ela é muito egocêntrica. Não sei quantos já perceberam disso. A gente dobra o nosso joelho e começa a orar e a gente começa a pedir só coisa para a gente. Tenta fazer o exercício ou o esforço de orar uma semana sem pedir nada para você. Sem pedir nada para você. Você vai fazer um exercício espiritual nessa próxima semana que se inicia hoje, você orar e não pedir nada para você. Nada para você. Você vai ver a grande dificuldade que a gente tem de orar. Por quê? Porque na prática nós somos muito narcisistas. A gente ora pedindo a bênção de Deus para a gente, para que Deus guarde a nossa família, para que Deus guarde o meu emprego, para que Deus abra as portas para mim, para que Deus prospere para mim. A gente esqueceu dessa oração altruísta pelo outro, pela igreja, pelo pastor, para quem está do nosso lado. A gente é capaz de levantar as mãos a Deus no culto, no domingo à noite, exaltar ao Senhor, nosso Deus, e o irmão do nosso lado está passando necessidade. O irmão do nosso lado está precisando de um abraço. O irmão do nosso lado está precisando, de repente, de uma ajuda para pagar, de repente, a conta da energia, porque ele está desempregado, ele não tem. E ser um cristão pentecostal, ser um cristão espiritual, não é você viver numa espiritosfera mística, estática, não. Te traz para o chão da vida, te coloca na relação solidária com o outro e nos faz agora preocupados com o nosso próximo. Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais solidários, mais preocupados com o próximo, nós devemos e podemos ser. Em último lugar, para encerrar, ser pentecostal é ter uma vida contagiante que atrai as pessoas a conhecer o amor de Deus. É isso que diz os últimos versículos desse capítulo de número 2, versículos de número 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que acontece quando nós somos verdadeiros crentes ou cristãos pentecostais? Nós inspiramos outras pessoas também a se tornarem seguidoras de Jesus. A espiritualidade pentecostal é aquela espiritualidade que contagia, que dá alegria, que dá satisfação. E aqui nós temos um critério muito interessante. Se a nossa vida não inspira ninguém, se a nossa vida não anima aqueles que estão próximos de nós, acende uma luzinha vermelha e nós temos que avaliar a nossa espiritualidade. Porque todo mundo que recebeu o Espírito Santo de Deus, e aqui em Atos, capítulo de número 2, se tornaram como imãs, que eles começam a atrair pessoas. Quando você começar a irradiar através da sua vida o Espírito Santo de Deus, as pessoas vão começar a sentir alegria, vão começar a sentir graça,
vão começar a sentir misericórdia através das tuas palavras, através das tuas ações, através dos teus comportamentos. A tua vida vai começar a exalar essa graça de Deus que vai atrair as pessoas ao Evangelho. E o nosso desejo e nossa oração é de que a nossa vida seja uma vida atraente para outras pessoas, que elas possam olhar para nós e digam: eu quero ser como o Alisson, eu quero ser como a irmã Maria, eu quero ser como o irmão João, porque eu olho para ele e eu vejo uma graça que só pode vir da parte de Deus na vida dessa pessoa. Eu conheci ela antes e conheci ela depois, e eu vejo Deus na vida dela. Eu quero isso também para a minha vida, que Deus possa trazer para as nossas vidas também essa inspiração para que outros queiram receber a Jesus. E eu vou terminar lendo 3 perguntas e vou convidar, com a permissão dos nossos pastores, você para ficar de pé e nós fazemos uma oração em nome de Jesus. 3 perguntas para você levar para casa como dever e meditar sobre a sua própria vida pessoal. Primeira, sua vida tem refletido a identidade pentecostal de acordo com a palavra de Deus ou outras identidades estranhas à Bíblia Sagrada? Qual a identidade que a sua vida tem refletido? Segundo, que áreas da identidade pentecostal, à luz de Atos 2, essas 10 características que nós apresentamos aqui, desafia a sua vida pessoal como crente em Jesus? E a última pergunta: como você pode se comprometer e renovar sua vida pessoal a partir da identidade pentecostal de Atos 2. Fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, nesse evento, segunda conferência, para pensarmos acerca da nossa identidade pentecostal. Você é pentecostal, eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Vamos repetir isso no 3. Eu sou pentecostal, para nós reforçarmos com mais força no 3. 1, 2, 3. Eu sou pentecostal. Agora nós vamos dizer que nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais no 3. 1, 2, 3. Nós somos pentecostais. E se é verdade que somos pentecostais, nós temos que refletir essas mesmas características da igreja pentecostal de Atos 2. E o meu desejo e oração nesse momento, quero convidar você a orar comigo nesse instante, para que Deus possa nos tornar uma igreja à semelhança de Atos 2. E se você crê assim comigo, e se você com fé também deseja que sejamos essa igreja de Atos 2, por gentileza, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, levante uma de suas mãos e oremos esse instante em nome de Jesus. Deus, nosso Pai bendito, nós estamos na Tua presença nessa manhã e nós Te louvamos e Te agradecemos pela rica e maravilhosa oportunidade de estarmos expostos à Tua santa e gloriosa palavra na intenção de entendermos o que significa de fato ser um crente em uma igreja pentecostal. Deus, nós entendemos nessa manhã que precisamos do Teu Espírito Santo na nossa vida, que nós precisamos do Teu Espírito Santo sobre nós, para nos revestir de poder, e assim pregarmos a Tua palavra no mundo, e assim perseverarmos na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração, sendo homens e mulheres que vivem a partir do temor do Senhor, sendo homens e mulheres que manifestam os sinais e prodígios que acontecem a partir do poder do Teu Espírito Santo. Deus, queremos ser pessoas solidárias à condição do nosso próximo. Nós queremos ser uma igreja, ó Pai, que manifesta alegria, graça para o nosso bairro, para a nossa sociedade, que as pessoas ao olharem para as nossas vidas possam ver o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, e queiram também
entregar as suas vidas a Jesus. Ó Deus, eu te peço nessa manhã, olha para a vida dos teus filhos e filhas que estão aqui, olha para a vida dessa igreja e nos faz uma igreja renovada pelo teu Espírito Santo, uma igreja que manifesta a graça e o poder do Espírito Santo de Deus através da sua vida. Deus, que possamos ser cristãos, que possamos ser uma igreja que manifesta o poder pentecostal do Espírito Santo. E nessa manhã entregamos as nossas vidas, entregamos essa igreja a Ti, em o nome de Jesus, te pedindo que faças e que cumpras em nós o propósito da Tua boa vontade. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus.